E você, homem, deixa eu te falar uma coisa. Você que só está morando com a sua... que chama de esposa, ou de namorada, ou de noiva, mas mora com ela, mas não casou no papel e tudo. Ou você que está namorando há anos, enrola e nunca propõe casamento, eu vou te dar só um conselho. A maior prova de amor que um homem pode dar para uma mulher é levá-la ao altar. Você nunca vai fazer nada que dê mais segurança emocional para ela e mais prova de amor do que você casar com essa pessoa. Então, tem gente que namora 10 anos e fala assim, ainda não casei porque eu não tenho certeza se é ela. Então, para que você enrolou 10 anos? Para que você roubou 10 anos? Porque a mulher não tem esse problema. Se a mulher está contigo é porque quer ficar mesmo. Mas, geralmente, o homem tá, vou testar, se não aparecer nada melhor até lá. Mas aí você está roubando a vida de uma pessoa. Não é certo isso. Não é certo você, por causa da tua carência, de não querer ficar sozinho, de ter medo da solidão, você enrolar / enganar uma pessoa, porque não é aquilo que você queria. Sim. Então, nós temos que ser homens de verdade, homens de caráter. Né? Ou casa, ou deixa a pessoa seguir a vida dela. Porque realmente é muito mais lindo quando você assumir o compromisso de vez. Né? Eu vou ser o responsável por você, você o líder da nossa família, eu vou formar a nossa casa. E é lindo quando você faz isso através do casamento. Bem-vindos! Mais um Brunecast. Hoje nós estamos com força total aqui nessa edição do Brunecast. Qual é o número do Brunecast que nós estamos, Wesley? 100 alguma coisa, né? Não, Ou 200? 200. 200 e pouco 200 já? e pouquinho. Estamos trabalhando, hein, Wesley? Sim, claro. Graças a Deus. Estamos aqui com o Teixeirinha, voltou de E aí, férias. gente? Quando quis. Falou, agora eu acho que eu vou trabalhar. Vai ter aquele desconto das férias? Não, já- Lógico. É. 30%, mais encargos, mais dízimos e impostos. Não, Deus vai ter A misericórdia. gente aqui desconta tudo. E ele tá gastando no crédito tudo. Ele tá. Wesley, é verdade que o Teixeirinha acha que o cartão de crédito faz parte do salário? Ele acha que faz parte. E não é, ué? Ele tava falando pra mim, não, Wesley, o segredo é, você passa no crédito, depois apaga o aplicativo do banco. Não tem como me cobrar, ué. É estratégico. Ai, que loucura. Ai, gente. Olha, hoje eu quero tocar num assunto muito sério com vocês, aqui no Brunecast. Nós vamos falar sobre a vida de solteiro, já que vocês ambos estão solteiros, como escolher as pessoas certas no relacionamento de amizade, parcerias de negócios e tal, e como escolher a pessoa certa para casar. Né? Então vai ser um assunto aqui bom demais para a Quente. gente, né? Que pode, como é que faz, como é que não faz, o que pode, o que não pode, até onde ir, e como escolher, e etc, etc. Ué, ele já tá rindo. Já tá se entregando. Já sabe que tá tudo errado. Quando o cara sabe que tá tudo errado, Teixeira, não tem Esquece. jeito. Não tem jeito. Olha, e muita gente sofre com solidão, vocês sabem, né? E é um dos grandes medos da humanidade, o medo de ficar sozinho. E a Bíblia diz que quem anda sozinho pode até ir mais rápido, mas não vai mais longe. É melhor serem dois do que um. Então vamos falar um pouco sobre esse desafio de encontrar alguém para caminhar junto na vida, para fazer a parceria da vida, que é o casamento, e a parceria de outras coisas como amizades e negócios, tá bom? Primeiro eu quero dar a oportunidade da primeira pergunta para o nosso solteiro oficial do Brunecast. Aquele que jamais deixou de ser um solteiro, Wesley. Eu? Achei que ia ser eu? Wesley, você que é o nosso solteiro oficial, conte um pouco como é que é a experiência, porque quase ninguém ficou tanto tempo solteiro como você. As pessoas querem saber, né? Como é que é essa vida de solteiro? Tristeza atrás de tristeza. Sorriso Choro atrás- atrás de É choro. muita decepção, né, Wesley? Santo pra consolar. É verdade que você tá dormindo abraçado com o ursinho Tédio? Eu sei quem revelou isso. Dá uma choradeira de noite do Wesley, abraça o Do ursinho. nada. Mas, Thiago, pra gente começar, você acha que tem idade certa pra casar? Pode. Não. Já vai... Não, Essa é assim, tipo- depende muito Não, idade certa não. Existe, assim, depende muito do que você está esperando da vida, né? Eu, por exemplo, eu aconselho meus filhos a casarem cedo. Por quê? Eu estudo muito o ser humano, eu vivo disso. E eu analiso muito as histórias que deram certo e que deram errado.
Então, por exemplo, todo mundo que vinha com a filosofia, é lógico, gente, que isso é só a minha forma de pensar, não existe certo ou errado, tá bom? O certo ou errado é aquilo que Deus te orienta a fazer. A minha forma de pensar é... Eu vi muitos amigos falar, não, meus filhos vão primeiro fazer faculdade e depois vão passar pelo que eu passei, casei jovem, aí não tinha nada e tal. Mas engraçado, casou jovem, não tinha nada, mas construiu tudo. A maioria das pessoas que eu vi, não, vou fazer faculdade primeiro, vou realizar meus sonhos primeiro, vou juntar dinheiro primeiro, vou casar... Quando casa já está depois dos 30, cheio de manias, já está com um regime de separação total de bens, porque já construiu alguma coisa, às vezes já criou algum lastro do tipo, teve filho fora do casamento, ou teve relacionamentos que machucaram muito, ou seja, já criou um lastro emocional, e às vezes até físico, como no caso de filhos, e gera consequências emocionais e espirituais. Então, quando eu paro para analisar tudo isso, eu falo, filha, eu converso com a Júlia, que tem 13 anos, quer fazer faculdade? Porque hoje em dia, a faculdade é opcional, antigamente era obrigatório, né? Todo mundo tem que fazer. Hoje em dia, às vezes, você arrebenta como empreendedora, como algo no digital, por exemplo, a faculdade não vai fazer diferença. Ela falou, não, pai, eu gostaria de fazer. Eu falei, então, caso você queira seguir meu conselho, porque os filhos têm essa opção, né? Quando ficam na idade adulta, eles decidem se querem ou não. Case-se cedo e faça a faculdade depois. Faz a faculdade depois. Porque esse negócio de vou esperar 5 anos de faculdade para depois casar e tudo, eu acho que quando você casa cedo, você constrói tudo junto, até as manias, e fica muito mais fácil se suportar durante a vida. E principalmente quando você foi o teu primeiro relacionamento, quando você tem a vantagem, né, de ter esse primeiro relacionamento, você não tem graus comparativos antes, isso é muito bom. Então, eu aconselho meus filhos a casarem cedo. Mas não tem idade, né? O cedo pode ser com 20 anos, pode ser com 25, é cedo também. Depende do grau de maturidade, depende do que eles querem da vida. Tá? Mas eu acho que quanto mais... Acho que a pergunta boa seria, qual é a idade máxima para começar a evitar problema? Porque não tem idade para casar. Você pode ter 60 anos hoje de casar e ser muito feliz, não tem nada a ver a idade. Mas eu digo assim, para evitar os problemas. Já parou para pensar? Eu passo muito com isso com alguns amigos meus que estão recomeçando a vida, se separaram e estão tendo que recomeçar. O primeiro problema é financeiro. Tipo assim, cara, eu já construí alguma coisa. Eu não vou casar agora de novo com uma mulher que não construiu comigo e vou dar os bens. Então, eu vou casar com regime total de separação, né, que fala. Separação total de bens. E, tipo assim, eu não consigo me ver num negócio desse porque eu construí tudo com a Janine. Então... falei, caramba, como é que vai ser se eu fosse dono do meu dinheiro, fosse dono... É muito estranho para mim, porque somos nós dois, tudo na vida. Mas eu entendo que nem todo mundo teve preparação para casar bem, nem todo mundo teve a opção, né? Então hoje colhe várias consequências negativas e agora tem que adaptar, né? E vamos embora, a vida não para, é isso mesmo. Não pode parar mesmo, não. Então eu aconselho que a pessoa case cedo. Se pudesse colocar para quem vai casar pela primeira vez, se eu pudesse colocar uma idade máxima, como conselho, não como certo ou errado, só como conselho, eu acho que 30 anos é uma idade assim máxima que você pode, caramba, agora ter que casar. 30 anos na Bíblia já é a idade da maturidade, principalmente para o homem, é quando o homem pode começar a assumir responsabilidades mais sérias. Por exemplo, em Israel você só pode ser rabino, ensinar depois dos 30. E você vê que a maioria dos homens que governaram, Davi assumiu o trono com 30, José governou o Egito aos 30 anos, Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. O 30 é uma idade de maturidade, de começo de grandes coisas na Bíblia. E você aconselha ter quanto tempo de se conhecendo, tipo namoro, noivado? Porque tem gente que conhece, daqui 6 meses está noivo, 6 meses casou. É outra coisa que não tem certo ou errado. Mas eu vou falar do que eu acredito ser equilibrado. Eu namorei entre namoro e noivado com a Janine 2 anos. Vamos lá. Se você quer levar muito rápido, 6 meses, por exemplo, você não conhece a pessoa. Pode dar certo? Claro que pode. Mas você não conhece o suficiente. Assim, como é que são os pais, como é que é o caráter, o que ela gosta, o que eu gosto e tal. E muito tempo tem a questão sexual, pô. O problema do muito tempo no namoro é que a Bíblia diz que nós somos carne
a gente vai se abrasar, ou seja, vai ficar com vontade de ter intimidade. O Hélio tá rindo. O Hélio não se segura, cara. O negócio vai ficar sério por um segundo. Não segura. Toca nesse assunto. Toca nesse Vira assunto, criança, ele já vira criança, ele já vira fica criança, assanhado. vira criança. Gente. E aí, então assim, tecnicamente vai ser impossível vocês se segurarem, né? Então, eu e Janine, eu tive outros relacionamentos, e tive uma vida no pecado nessa área, na fase da adolescência e juventude, então saí com um monte de gente, essas coisas. Janine não. Janine casou virgem, não tinha nenhum namorado antes, eu fui o primeiro namorado dela. Então, eu concordo, mesmo tendo quebrado esse princípio, com o que a Bíblia diz que para a gente se afastar da fornicação. Por quê? Qual o maior problema de eu ter tido experiência e ela não? São as comparações. Que você o tempo todo, você sabe, você tem outras experiências, isso te atormenta a vida toda. Poderia ser diferente, poderia ser assim. E quando eu tenho amigos meus de infância que casaram, ambos virgem, e não tem essa discussão. Porque foram se descobrindo. O que é bom? O que eles descobriram junto? Não existia nenhum grau comparativo. Então a Bíblia é perfeita, tá, gente? Eu não estou falando aqui só a questão da santidade, de agradar a Deus, que para a gente é o mais importante, mas até da questão natural mesmo, de menos problema na tua vida. Então eu acho que 2 anos, Welly, como um equilíbrio, é um tempo de você conhecer bem a pessoa, conhecer a família, saber o que ela quer da vida, alinhar as expectativas, que muito casamento não dá certo por falta de alinhamento de expectativa, e começando a organizar festa, organizar onde vai morar, tudo isso. 2 anos é um bom tempo. E também eu acho que é um limite assim para 2 pessoas que se encostam, né, porque namoram, não terem relação e conseguirem segurar a onda. Já que chegou nesse assunto de casamento, é como que... 2 pessoas que não têm experiência com isso, né? Porque se 2 pessoas já experimentaram, aí é bem mais difícil. Como que eu consigo me preparar para o casamento? Porque talvez isso seja os maiores problemas, né? Porque chega no casamento sem saber o que é o casamento. É porque ninguém ensinou pra gente o que é a vida. Na escola a gente não aprendeu nada da vida. A gente aprendeu MMC, MDC, fotossíntese, tabela periódica. A vida se trata de lidar com outras pessoas, lidar com dinheiro, lidar com as nossas próprias emoções. A vida é isso aqui. Ninguém ensinou a gente a lidar com outras pessoas. Ninguém. Quem ensinou a gente a dominar nossas emoções? Ninguém. Quem ensinou a gente a dominar, a controlar, a multiplicar o nosso dinheiro, lidar com o dinheiro? Ninguém. Então, o real da vida a gente não aprendeu. A gente, no casamento, começa a apanhar por causa disso. Então, primeiro, para quem é homem, sexo masculino, seja homem, não seja garoto. Se você é moleque, não casa. O que é um moleque? Não quer ter compromisso, não quer sustentar a casa, não quer trabalhar de verdade, quer levar a vida de solteiro depois que casar, dá mais preferência a amigos ou aos pais do que a esposa. Casou, agora a esposa é tua família. Os pais você continua honrando, mas não é mais a família principal, agora é sua esposa. Ser leal, ser fiel, isso exige maturidade. Maturidade. Porque muita gente não conseguiu levar a lealdade para dentro do seu casamento, não por falta de caráter, às vezes, mas por falta de maturidade mesmo. Tem uns que foram mau caráter, mas muitos foram imaturidade. Então, independentemente da sua idade, homem, só case se você for maduro, for homem de verdade. Se ainda é um garoto, amadurece, se ainda é moleque, muda a forma de pensar, porque isso é o que mais fere casamento. O que eu mais vejo ferindo casamento é geralmente a mulher tá pronta e o homem é um garoto ainda. É um sem noção, é um irresponsável, quer viver vida de solteiro, não quer trazer a provisão para casa e não assume a responsabilidade do lar. O que você observou na Janine, assim, que você viu que ela era a pessoa certa? Porque hoje eu tenho, talvez essa seja uma das minhas lutas constantes nessa questão de preocupação, assim. Porque eu sei das consequências que tem eu casar com uma mulher ímpia, assim, uma mulher que não seja sábia, né? Como que eu observo? O que eu decido? O que eu escolho? Olha, primeiro, eu não quero afastar a naturalidade da coisa, cara. Você escolher alguém exige que você tenha atração por essa pessoa. Então, eu não quero tirar a parte natural da coisa, porque é muito importante mesmo. O que faz um casal ser um casal é o sexo. Nada mais. É o sexo que faz o casal ser casal. Se não tem sexo, é amigo. Então, essa parte, ela precisa ser vista.
Tipo, essa pessoa realmente me atrai, é uma pessoa que eu desejo e eu sou desejado por ela, isso é importante. Não é o mais importante, mas é Sim, importante. sim. Mas, então, assim, a Janine tinha tudo que eu procurava numa mulher. O estilo dela, é aquilo que a gente fala que era o meu tipo. Uhum. Não tem essa expressão? Sim, Era sim. o meu tipo. A Janine era o meu Seu tipo. número. Exatamente. Então, assim, com isso eu já estava tranquilo. Eu lembro que eu saía assim, a gente namorava no portão da casa dela, né? E aí ela morava em Irajá, no Rio de Janeiro, e ia correndo de Irajá até a Vila da Penha, onde eu morava, que era o bairro do lado, eram uns 20, 30 minutos de caminhada, só que passando pelo Morro do Juramento, que ela morava na beira do Morro do Juramento. Então, cara, eu passava no meio de blitz falsa, tiroteio comendo, e ia correndo com medo, assim, Rio de Janeiro muito perigoso ali no subúrbio, né? E para quem conhece ali, passava em frente a um metrô de Vicente Carvalho, do lado do Morro do Juramento, pro lado do Morro do Juramento, cara, com tiro rolando, era 10, 11 horas da noite, e eu tava tão apaixonado que eu não tava nem aí. E com certeza Deus não vai deixar eu levar uma bala perdida. E eu lembro de várias vezes orar assim, essa é a mulher que eu quero casar, é essa aqui. Rapidinho. Mas o que me fez casar com ela não foi isso. Foi quando eu comecei a perceber que que o caráter dela era muito, muito definido. Janine não mentia para os pais, Janine tinha Deus como preferência. Então, quando a gente começou a namorar, tinha 15, quando casou ela tinha 18. E a gente tinha vários níveis de maturidade, assim, que me ajudaram muito. Então, por exemplo, quando a gente estava se abrasando no namoro, várias vezes, o homem sempre assim, né, tenta dar um jeitinho, aí, tenta uma mãozinha aqui ali. A Janine olhava no meu olho, ela não tirava minha mão, ela olhava no meu olho e falava assim, ó, você falou que quer casar comigo, você falou que vai me levar para o altar. Você acha que isso aqui é certo se a gente vai passar a vida toda podendo fazer o que quiser? Ela me quebrava assim, cara. Ela tinha tipo 17 anos. Sim. E aí eu tirava a mão dela e falei, não, era tipo o que ela falou? É uma prova de amor você esperar. Sim. Então não vamos casar, pô, para que vamos adiantar o processo? E aí como eu já tinha tido outras experiências, eu queria adiantar, ela não. Ela segurou e realmente casamos assim, sem ela deixar nada acontecer. Ela era muito dura nesses posicionamentos. E então isso me deu muita segurança, cara, espiritual, por exemplo. Ela tem caráter e ela realmente ama Deus. Se você casa com uma pessoa que realmente ama Deus e que é uma pessoa que tem uma linha de caráter, que vive nos princípios, dificilmente isso vai dar errado. Dificilmente vai dar errado. Porque, por exemplo, ó, eu já tive muitos problemas no casamento. Todos os problemas que eu tive no casamento, os sérios, não os probleminhas, os sérios fui eu que causei, não foi ela. Ou seja, eu estava certo. Ela realmente não mente, realmente ela ama Deus acima de tudo. Eu que me achava o religioso da época, que me achava o melhorzão, o mais íntimo de Deus, que era o problemático. Então, quando você escolhe uma menina que além de você tem que gostar, tem que sentir atração e a menina sentir por você, além disso, você analisou se ela realmente ama Deus e tem caráter, cara, o básico de viver os princípios. Não mente, não conta história, não aumenta a história e tal, não quer humilhar ninguém, sabe? O básico do caráter já é 90% andado. Mas como que eu consigo ter essa convivência? Essa maturidade debaixo de uma paixão, por exemplo? Porque quando a pessoa está apaixonada, é tudo bom, tudo certo, não encontra defeito. Tá. Aí que eu vou te falar. Eu vou te falar uma coisa complicadíssima, cara. Por exemplo, eu fui apaixonado por outra pessoa antes, que não me quis, que falou não. Eu pedi para casar com essa outra pessoa, ela falou que não. Tá? Foi uma pessoa que a gente não chegou a namorar, a gente não chegou a se relacionar. Mas eu era muito apaixonado por ela, na minha cabeça, na época, eu era um garoto. E ela falou não. E se eu for comparar os sentimentos, paixão e amor, eu nunca amei essa aqui, mas era apaixonado no sentido de, sabe aquele negócio de ficar escutando música, lembrando a pessoa e tal, dormindo, pensando. Uhum. E com a Janine eu não tive essa paixão de, vou ficar acordado na madrugada pensando nela, não tinha muito isso. Mas eu olhei, gostei e falei, cara, essa é uma pessoa para eu casar. Comecei a pedir sinais a Deus, Deus me deu 3 sinais muito sérios. E já começou com o amor. O amor não tem essa emoçãozinha toda da paixão de, eu tô apaixonada e te cega a ponto de você não ver o defeito da pessoa. Então, eu não tô falando que isso é regra para todo mundo, tô falando como aconteceu comigo. Não teve essa paixãozinha de me cegar. Eu nem sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas para mim funcionou. E, Thiago, que situação a gente pode pedir para Deus de prova? Tipo, se isso acontecer, como que...
Ó, vou te falar uma das coisas. Eu pedi 3 coisas. Uma das coisas eu posso falar. Eu falei assim, Deus, ela morava, antes de morar em Irajá, que era do lado de mim, ela morava em Bento Ribeiro. É um lugar longe, já era mais longe, muito mais perigoso. Não tinha como eu namorar uma menina de lá. Tipo, seria muito difícil para mim. Né? Eu era garoto, não tinha carro, não tinha dinheiro para nada. Então, tipo assim, namorar uma garota de um bairro tão longe ia ser meio que inviável. Então, o primeiro sinal que eu pedi a Deus foi, Senhor, se você está nisso, e se ela realmente é a menina que eu quero, que eu vou casar, Sim. faz com que ela se mude para cá. E, cara, questão de 5 dias depois, a Evelise, né, que depois se transformou na minha sogra, me ligou e falou assim, Tiago, que ela estava visitando lá na igreja, ela me ligou, Tiago, você pode me ajudar a encontrar uma casa aí perto de vocês? E eu fui, claro, agora, cara, fui no imobiliária, fui tudo, arranjei. Tema na minha rua, inclusive. E aí conseguimos essa casinha em Irajá ali para elas e elas se mudaram. Então, cara, foi um sinalzaço para mim. Falei, pô, a mulher morou a vida toda em Bento Ribeiro, a vida toda. Quando eu pedi o sinal, a mulher se mudou para do meu lado. Aí eu falei, é Deus. E fui pedindo outros sinais, outras coisas também que foram acontecendo. Mas, basicamente, essa questão de paixão e amor, cara, é tão complicado. Eu não sou o dono da verdade e não sou o maior especialista em paixão e amor, né, do mundo, mas eu vejo que muita gente casou por paixão e não criou o amor. E a paixão é esse lance, cara, que diz a ciência que dura no máximo 4 meses. Esse negócio de você ficar sem dormir, escutando música, pensando na pessoa e tal. Por exemplo, eu viajo muito. Aí quando eu viajo, eu não escuto uma música romântica pensando na Janine. Mas eu dou minha vida por ela, se ela precisar. Eu ligo toda hora, como é que estão as crianças, como é que está você. Eu tô ali para dar minha vida, literalmente. Então, eu não sei, cara, até que ponto a paixão ela vai realmente contribuir para um relacionamento duradouro. Pode ser, como eu não experimentei a paixão duradoura, assim, de me apaixonar e casar e saber... Eu não posso te dizer. Pelo meu lado, eu casei amando e fui sustentando. O amor foi abalado muitas vezes, o amor-sentimento. E eu permaneci, e ela também, por causa que além do amor ser um sentimento, ele principalmente é um mandamento. Eu ensino isso no Método Destiny. Então, principalmente é um mandamento. Então, mesmo quando a gente não estava se amando em termos de sentimento, que teve fases que a gente abalou muito o amor-sentimento, mas o mandamento prevaleceu e a gente está junto. Desculpa, mas você acredita que isso é uma questão emocional? Porque existem pessoas... É questão de fase. Fase, pô. É igual qualquer relacionamento com o irmão, com um amigo, até com o teu cachorro, teu pet. Tem fase que você tá muito, muito grudado e tal, tem fase que você tá... Você tipo uma carência, assim, sabe? Por exemplo, teve uma fase que a gente achava que não se gostava mais porque a gente não estava tão atraído um pelo outro. Sim. Mas, pô, a gente tinha acabado de ter um monte de filho, a vida estava difícil, a gente estava tentando se levantar de uma quebra. Se você quando hoje eu paro para pensar o porquê eu achei que não tinha mais atração por ela e ela por mim naquela época, pô, nenhum ser humano ia ter na situação que a gente estava. Entendeu? Quebrado financeiramente. Com os filhos muito pequenos, aí a mulher fica muito mais maternal, você concentrado em outras coisas. Eu estava num nível de estresse, num burnout, assim, cara, de, sabe, quase tá apagando, quase tá desligando. Então, é lógico, não tinha atração, né, por ninguém, né? Nem por ela, nem por ninguém. Então, só que era uma fase, cara. Sim. A fase passou, aí melhorou, aí volta... Sabe, o fogo incendeia de novo. Então, eu acho que muita gente desistiu do relacionamento no que era só uma fase. Não ia durar. A pessoa achou que era para sempre e separou. E quando você falou que se você estivesse olhando para trás, quando você está de fora, então é bem mais claro. Se vê, Sem dúvida. Não dá olhos para emoção, essas não, coisas. Se você olha de fora, você não tem o sentimento e a emoção que a pessoa que está dentro passando. Você consegue tomar decisões muito mais sábias. Muito mais sábias. É por isso que é importante quem vai casar e quem já está casado ter conselheiros. Muito importante. Além de seus pais, seus pastores, terem conselheiros. Gente que entende do assunto para estar aconselhando. Eu acho que também quem está assim, solteiro
e buscando alguém para casar, ou já está namorando ou noivando, é muito importante que tenha conselheiros que avisem como a vida é, para você entrar para o casamento sabendo o que é o casamento, né? E você, homem, deixa eu te falar uma coisa, você que só está morando com a sua, que chama de esposa, ou de namorada, ou de noiva, mas mora com ela, mas não casou no papel e tudo, ou você que está namorando há anos, enrola e nunca propõe casamento, eu vou te dar só um conselho. A maior prova de amor que um homem pode dar para uma mulher é levá-la ao altar. Você nunca vai fazer nada que dê mais segurança emocional para ela e mais prova de amor do que você casar com essa pessoa. Então, tem gente que namora 10 anos e fala assim, ainda não casei porque eu não tenho certeza se é ela. Então, para que você enrolou 10 anos? Para que você roubou 10 anos? Porque a mulher não tem esse problema. Se a mulher está contigo é porque quer ficar mesmo. Mas, geralmente, o homem vou testar, se não aparecer nada melhor até lá. Mas aí você está roubando a vida de uma pessoa. Não é certo isso. Não é certo você, por causa da tua carência, de não querer ficar sozinho, de ter medo da solidão, você enrolar / enganar uma pessoa, porque não é aquilo que você queria. Sim. Então, nós temos que ser homens de verdade, homens de caráter, né? Ou casa, ou deixa a pessoa seguir a vida dela. Porque realmente é muito mais lindo quando você assumiu o compromisso de vez, né? Eu vou ser o responsável por você, eu vou ser o líder da nossa família, eu vou formar a nossa casa. E é lindo quando você faz isso através do casamento. Agora, para quem está solteiro também, você imagina quantas... Hoje em dia a gente está num mundo que cada um está fazendo o que quer, então cada vez mais cedo as pessoas estão tendo relações sexuais e tudo, só que isso cria um histórico emocional muito difícil de lidar depois, não só por causa das comparações, como eu falei lá no início, mas porque cada vez que a gente deita com alguém, o espírito dessa pessoa, e isso tem base bíblica, Sim, né, sim. passa um pouco para a gente. Então, você imagina quem tem muitas relações sexuais antes de casar, vai ser uma pessoa confusa emocionalmente. É difícil, não só espiritualmente, mas estou falando emocionalmente mesmo, pessoal. Sentimentalmente, a pessoa vai ser uma pessoa geralmente confusa. Então, se afasta disso. Se você está solteiro, se você está começando a vida agora, acredita, vale a pena, realmente vale a pena, você não se entregar aos prazeres, mas focar em achar a pessoa certa e dar muito prazer para essa pessoa. E buscar muito prazer nessa pessoa. Eu acho que a maior vantagem de você ser um homem de valor não é conquistar muitas mulheres, mas conquistar várias vezes a mesma mulher que você escolheu levar ao altar. Tiago, o que pode ser um empecilho nessa busca pela pessoa? Vida financeira, criação, idade, às vezes a moça é mais velha. Boa. Que Eu acho você que acha? idade não interfere tanto. Uhum. É lógico que tem situações que sim, mas hoje em dia a medicina está muito avançada e tudo. Eu acho que tem que pensar muito sobre a motivação, do porquê eu estou indo para uma pessoa tão mais velha. Só a motivação. Mas a idade não é empecilho para ninguém. Outra coisa o que mais dá problema? Quando casa sem alinhar expectativas. Então, tipo assim, o que essa pessoa espera da vida e o que eu espero? Então, por exemplo, antes de casar com a Júlia, eu falei, você sabe que eu vou ser um missionário. Na minha cabeça, tipo assim, não importa se eu um dia for empresário, se um dia eu for jogador de futebol, não importa, eu sempre vou ser um missionário, eu sempre vou levar a palavra. Você sabe disso aí, então, beleza, estava de acordo. Quando eu segui para o caminho da palestra, da pregação depois, escrever livro, ela estava comigo. Eu falei, não, porque eu já sabia que ia ser assim. Eu viajo muito, tal, tudo, ela estava... Alinhamento de expectativa é muito importante. Outra coisa é que cultura e valores. Cultura e valores. Por exemplo, eu e Janine, a gente pensa praticamente igual sobre tudo o que diz respeito a valor. Aos valores da vida. Sim. Do ser humano. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. O que é palavrão para ela é palavrão para mim. Sabe? A gente pensa muito igual. Essa é uma das vantagens de casar cedo. Você vai criando os mesmos valores. E a nossa cultura também era parecida. Ambos éramos do subúrbio do Rio de Janeiro, viemos de uma família com dificuldade financeira, fomos construindo, ambos evangélicos. Então a nossa fé nos fortificou muito. Olha, quando a pessoa tem uma fé diferente, é quase impossível, é quase impossível dar certo. Muito difícil dar certo.
E a cultura e também interfere muito, mas é adaptável. Mas fé e valores, eu acho que não dá para você arriscar. É o jogo desigual, né? É o jogo desigual. Fé e valores não dá mesmo para arriscar. Então, tipo assim, se você procurar uma pessoa, o maior empecilho são fé e valores. Se a pessoa é da mesma fé e tem os mesmos valores que você, aí você tem atração por ela, ela tem atração por você, e você enxergou coisas no caráter dela, que ela ama a Deus e que ela está disposta a viver por princípios, poxa, você está com um prato cheio na mão. O que você tem que lembrar é que a nossa mente sempre vai tentar nos enganar. Por exemplo, muita gente entra em crise um dia antes de casar, no dia do casamento. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Nunca mais vou poder ficar com ninguém. Então, as pessoas não entendem que na vida tudo tem um preço mesmo. É isso mesmo. A renúncia. É a renúncia. E se depois aparecer uma pessoa que era melhor do que essa pessoa? Gente, tira isso da sua cabeça. Você, a partir do momento que escolheu... A felicidade é uma decisão. Você escolheu viver com essa pessoa... Racionalmente você entendeu que é uma pessoa para você, agora luta para construir essa felicidade. Se ficar pensando nas possibilidades, você vai ser um infeliz. Você vai ser uma pessoa infeliz. Então vale a pena, assim, você construir a felicidade com a pessoa que você escolheu. Tá? Eu passei por muitas crises desse lado de, será que eu sou feliz de verdade? Será que era para eu ter casado com ela mesmo? Sabe essas crises? Sim. Depois de uns anos você pode passar, dependendo do nível de problema que você está passando no casamento, você começa a duvidar de algumas coisas. Né? Aí eu comecei a me fazer uma pergunta ao contrário. Será que se eu tivesse casado com as pessoas que eu achava que ia casar antes de conhecer a Janine, eu seria quem eu sou hoje? Quando eu faço a pergunta ao contrário, eu vejo, caramba, eu escolhi a pessoa certa. Eu escolhi a pessoa certa. Eu não seria mesmo. Porque nos momentos mais difíceis da minha vida, quem estava do meu lado, por causa do que ela já tinha passado também com a mãe dela, de muita privação na infância, quem ficou do meu lado quando eu estava quebrado, não tinha dinheiro nem para papel higiênico, nem para o gás, quem estava do meu lado falando, vai dar certo, Thiago, não desanima agora, era ela. Várias vezes que eu ia seguir por um caminho muito mais mundano que espiritual, a Janine me falava, lembra que você é do altar. Então ela me manteve na linha. Foi uma mulher capaz de perdoar muitas infantilidades minhas, muitos erros meus. Então, se ela não tivesse me dado essa prova de amor, que é o perdão, a gente não poderia estar junto hoje, não poderia ter tido nossos filhos, 4 filhos lindos que a gente tem. Então, gente, eu vou falar uma coisa que tem que ser crente para acreditar. Deus escolhe melhor do que você. Você pode escolher a pessoa que você quiser, Deus te dá liberdade para isso, é o livre-arbítrio, mas Ele escolhe melhor do que você. Então, se fosse por mim, eu teria escolhido outra pessoa e ia me dar mal. Deus escolheu ela para mim, eu tenho várias provas de que Deus escolheu ela para mim e é sobrenatural a vida que você leva quando você está com a pessoa que Deus escolheu para você. E o que é inegociável e o que é adaptável quando você está escolhendo uma pessoa? Por exemplo, eu quero ter 2 filhos, ela não quer ter filhos, por exemplo. Aí então, você pensa até... Existe muita coisa. Existe... por exemplo, um casal muito amigo meu, eles têm 20 anos de diferença de idade. Caramba. E aí, quando foram casar, ele me perguntou, cara, você acha que tem um problema? E eu falei, eu acho que pela idade não, mas vamos lá. Você quer ter filhos? Porque ela não pode mais, por causa da idade. Você está preparado para daqui a 20 anos ou 15 anos a vida sexual reduzir bastante por causa da diferença de idade? Então eu comecei a colocar tudo que seria um empecilho. Ele falou para mim, não, isso não é problema para mim, eu abro mão de tudo isso porque realmente é a pessoa que eu quero passar a minha vida. Acabou, cara. A idade deixa de ser um problema. Então o que é adaptável? É aquilo que você, por amor à pessoa, adapta. O que não é negociável? Por exemplo, tem gente que fala o seguinte, olha, eu estou solteiro, e eu já atendi esse caso também, e o cara se apaixonou por uma mulher que já tinha filhos. Mas isso não era negociável para ele. Ele queria começar, ele não tinha casado ainda, ele queria começar a vida do zero com uma pessoa. Apesar de estar apaixonado pela mulher, ele estava louco pela mulher, ele preferiu não começar um relacionamento porque ele não ia conseguir lidar com esse princípio que ele colocou. Não estou falando que é o certo e que é o errado, não. Sim. Ele colocou para a vida dele, não quero casar com alguém com filhos. E aí ele abriu mão da paixão e 6 meses depois conheceu uma outra pessoa e casou. Então, são decisões difíceis. Você bota os limites no que você quer. E depois que começa o relacionamento, dá pra mudar a mente da pessoa?
Teve um caso de uma celebridade recentemente que eles se separaram porque o cara não queria ter filhos e a moça sempre quis. Aí pode ser que ela pensou, no casamento eu mudo o pensamento dele, até lá. O que você acha? Isso que eu tô te falando. Se as coisas não forem conversadas, tem que ser assim, ó. Quais são as 5 coisas mais importantes pro Wesley? No casamento. Vida sexual, né? Vida sexual. Ter filhos, prosperar financeiramente, ser fiel a Deus em tudo e tal. Você falar só ali 5. Sim. A primeira pessoa que você tem que conversar é a pessoa que você vai casar. Você concorda? Porque eu vou te passar as 5 coisas que são mais importantes para mim. Você vai ser fiel a Deus comigo? Bom, você gosta de sexo? Ou você tem algum problema que a gente precisa tratar antes e tal? Você quer ter filhos? Porque eu quero ter filhos. Quantos? Isso aqui é o básico, poxa. As pessoas casam sem conversar isso aqui. Isso aqui que é o importante para mim. Se a pessoa falar, não, isso também... ter filhos eu não queria, mas tudo bem. Quem sabe? Se a pessoa vai se adaptar, ok. Mas se a pessoa falar, não, isso não é um objetivo... Aí você casa e fala, não, mas Deus muda o coração dela depois, vai dar problema, cara. Porque Deus deu a oportunidade do namoro e do noivado justamente para vocês ajustarem tudo antes de assinar o contrato final. Ajusta antes, conversa antes. Em vez de ficar se abrasando, né, só no rally rola, que isso aí tu vai fazer a vida toda depois, você tem que investir esse tempo para descobrir o caráter, a vida dela com Deus e alinhar a expectativa de futuro. É isso que você tem que investir. O namoro serve para isso, para alinhar as coisas. O que na sua opinião, a mulher procura no homem? Tipo, um homem certo, assim, pra ela. Mulher, ela procura segurança emocional, física, financeira. Tem 2 tipos de homem que atraem a mulher. O homem que ela gostaria de se reproduzir com ele. É um processo inconsciente, né, da fêmea olhar para o macho e falar assim, eu queria ter um filho, eu queria ter... Ele é o cara, tipo, tem uma coisa a ver com aparência, com paixão. E tem a segurança, que às vezes a pessoa que você gostaria de se reproduzir, aquela pessoa que você gostaria de sexualmente estar, a pessoa que te deixa louco, não é a pessoa que te dá segurança. Sim. E nas estatísticas mostra que a mulher geralmente vai para quem dá segurança, mesmo achando que aquele outro ali, em termos físicos, em termos de paixão, seria melhor. A mulher geralmente vai para segurança. Não tem nada a ver com interesse. Interesseiro, nada a ver. É uma busca do mundo feminino pelo masculino, é segurança física, emocional e financeira. Isso é muito forte. Outra coisa, a mulher, ela até a necessidade de ver no homem uma liderança, um certo status. Então, o homem precisa ser homem, dar direção, ter ter decisões a tomar, sabe? Não pode ser aquele cara que vai o que você quiser, que não lidera, que não sabe, que não aponta caminhos. O homem precisa apontar futuro. A mulher gosta dessa questão da liderança do homem e do status na questão que você tem algum emprego ou tem algum título ou faz alguma coisa que os faça sentir importantes. Isso também é importante para a mulher. Acho que basicamente isso aí. Se for levar para o lado espiritual, é claro, uma mulher espiritual está procurando um homem espiritual, que ama Deus e vive nos princípios. Tiago, você acha que pode interferir alguma coisa da mulher? Você estava falando que o homem tem que apontar caminho, destino e tal. A mulher ser maior que o homem, por exemplo, financeiramente, ou o ministério dela ser maior do que o do homem? Se isso pode dar problema? Não. Não, eu acho que existem muitas mulheres que têm chamados específicos e o homem está em outra vibe. E o perfeito é quando, por exemplo, a mulher tem um chamado de... o negócio dela é palestra, livro e tal, e o cara é administrador. É perfeito, pô. Que ela ia precisar de um administrador e vai ser logo o marido. O que dá problema é quando os dois têm o mesmo temperamento. Os dois são muito dominantes. A mulher gosta de falar alto, o cara também. A mulher gosta de tomar as decisões, o cara também. A minha última palavra é minha, o cara não é minha. E aí vai ter problemas de gestão ali, né? Principalmente das emoções. Mas eu acho que as mulheres têm crescido muito, têm desenvolvido muito. Eu acredito que mesmo a mulher que ganhando mais do que o homem precisa continuar sendo o provedor.
Então, assim, as contas de casa, ele precisa ser o cara que chega junto. Eu acredito muito nessa questão do homem ser o provedor, apesar de não ter nada contra a mulher ganhar mais. A mulher se desenvolver profissionalmente, arrebentar aí no mercado financeiro, onde for. Mas o homem não pode abandonar a posição de provedor só porque a mulher está ganhando mais. Deixa ela gastar esse dinheiro com as coisas dela, né? Você, pelo menos, agora, já que ela ganha mais, você não precisa pagar o salão. Talvez você não precisa dar a bolsa que ela queria, isso ela pode comprar com o dinheiro dela, mas a casa é contigo, entendeu? Lógico que não existe certo e errado, eu estou passando apenas a minha experiência, o que eu acredito que é o caminho mais equilibrado. Já que a gente entrou nesse assunto, o que você pensa da vida financeira do casal, do tipo 100% conta junto. bancário? 100%, tudo junto. Tudo junto, de preferência o homem ganhando e a mulher administrando. Janine administra a nossa casa, não temos nada separado. Eu ganho o dinheiro, já vai para a mão dela, ela administra. Quando eu preciso de dinheiro, se eu for almoçar hoje na rua, eu vou ter que falar, amor, qual cartão que eu uso, o que eu faço. Tá tudo no controle administrativo dela e o dinheiro é nosso, dos dois. Não tem esse negócio, meu dinheiro, seu dinheiro. Seja ela, o dinheiro que ela ganha, o dinheiro que eu ganho, é tudo nosso. Eu acho que casamento é isso, gente. É os dois serem um, tá na Bíblia. Os dois serem um. Não é o que eu acho, né? Agora não é o que eu acho, agora é o que está escrito, né? Outra coisa que dá muito problema não é só o financeiro, é quando o homem casa, a mulher casa, e querem levar os pais para dentro do casamento. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher. Ou seja, você continua honrando pai e mãe, você continua tendo-os como conselheiros, mas agora a sua família é o cônjuge e os filhos que virão. Então, a preferência total é dele, quem determina como é que vai ser as coisas são ele. A maioria dos problemas que as pessoas têm com sogro e com sogra, na verdade, o erro é do cônjuge, que dá liberdade para o pai e para a mãe entrar na casa e fazer o que quiser. É basicamente isso. Também é outra coisa bem problemática, que eu e Janine, a gente não errou. A gente, quando casou, a gente falou, ó, meu pai e minha mãe vão honrá-lo, seu pai e sua mãe a gente vai honrar, mas aqui em casa quem manda é a gente, aqui em casa é nossa família, nós somos a prioridade. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito, que a gente estava numa reunião e você falou que, a Janine, ela é chefe de vocês também. Ela tem 50% do instituto aqui. Eu fiquei, nossa, ela tem 50%, ela é sócia com ele, sabe? Não é só o instituto é dele, ele provê em casa, sabe? Acho que é uma prova de amor também. Na verdade, assim, legalmente, depois você casa, tudo é 50-50, né? Mas a Janine, ela teve uma importância estratégica na criação do Instituto Destiny e da Casa Destino. Então, ela é sócia, não é porque ela é minha esposa, é porque ela foi muito estratégica. A maioria das boas ideias, ela é que botava o olho em tudo no início e cuidava das coisas. Então, não é só uma questão dela ser minha esposa, ela realmente foi minha sócia em tudo, para fazer o Instituto acontecer. Hoje ela está mais envolvida com outras atividades, principalmente por causa da idade das crianças, mas ela sempre foi a pessoa que fez as coisas acontecer comigo aqui. Então, esse cargo assim foi dado por honra? Pô, mereci mesmo, por conquista. Não tinha outra pessoa melhor do que ela para fazer o que ela fazia. Entendi. Entendeu? Então, assim, é muito importante. Nem todo casal consegue trabalhar junto, né? Pô, às vezes desgaste e tal. Mas quando consegue, cara, geralmente dá muito mais certo uma empresa que começa com um casal, por exemplo, do que com um sócio, simplesmente. Eu tenho muito essa preocupação, assim, porque a maioria dos casais que eu vi trabalhando junto, alguma coisa aconteceu e eles não continuaram juntos. Ou a empresa deu errado, ou eles acabaram se separando porque não conseguiram lidar. Isso é meio que uma crença minha. Mas, cara, é só uma crença, porque é possível trabalhar junto e se dar bem, só que às vezes esse trabalho não vai ser para sempre. Por exemplo, tem fase que a Janine fica 6 meses sem vir no escritório e acabou. Ela está só nas coisas dela, com as crianças. E é uma fase que tem outros profissionais cuidando do que ela cuidava. Então, essa é uma fase que a gente respira mais como casal, porque a gente não está todo dia trabalhando juntos e tal. São fases, cara. A vida é feita de fases. Ao mesmo tempo, é muito difícil, quando você está começando um grande empreendimento, se a pessoa que casou contigo não está do teu lado, te apoiando e vendo com mentalidade de dono também. É mais uma pessoa pensando como dono. Isso funciona muito. Mas, enfim, gente, escolher a pessoa certa para casar é um grande desafio. Mas é possível.
se eu pudesse dar um conselho só confia totalmente em Deus, deixa ele escolher. Esse é o conselho. Se eu pudesse dar só um, tem vários, mas deixa Deus, fala, Deus, toma o controle. Me mostra se é essa pessoa mesmo. Mas lógico que essa oração vai vir depois que você olhou para a pessoa e sentiu. Cara, eu gosto, é isso que eu quero da vida. É bom as pessoas pensarem em tudo também. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca falei em público. Forte. Bomba. É uma bomba. Eu lembro que meu pai falou assim para mim, quando eu comecei a namorar a Janine, essa menina é muito bonita, hein, Thiago, parabéns. Eu falei, pai, eu tinha várias opções, mas eu escolhi uma mulher realmente bonita, além de eu gostar, porque um dia eu vou me tornar alguém. E eu quero estar casado com uma mulher bonita, para não ter que trocar. Falei isso. Nossa. Falei. Teve um dia que... Tava falando uma coisa parecida pro Teixeira. E lembrando que beleza é uma coisa pessoal. Tipo assim, tem gente que se acha feio, mas outra pessoa te acha bonito. Então, assim, beleza é uma coisa muito de gosto, muito pessoal. Mas a Janine tinha uma beleza que eu falei, quero isso, assim. Quando eu me imagino um dia me tornando alguém, eu quero essa pessoa do meu lado. Então, isso também é importante você pensar nos detalhes, assim, do que você quer, sabe? Essa pessoa realmente combina comigo e tal. Então, hoje, por causa da convivência, a gente vai fazer 18 anos de casado, basicamente a gente gosta das mesmas coisas. Tem poucas coisas que a gente ainda pensa diferente. Sim. Mas a gente gosta de acordar no mesmo horário, a gente gosta de assistir o mesmo tipo de filme, a gente gosta de comer as mesmas coisas. Então, tipo assim, depois a convivência vai modelando, fica muito melhor, muito mais fácil conviver. E eu espero que você que está solteiro aí, procurando alguém para casar, não siga o conselho do Erle, que é o rei da solidão. O príncipe do celibato. Do estar sozinho, já são anos sozinho. Ache alguém que ame a Deus, que tenha os mesmos valores que você, que queira caminhar para o mesmo futuro que você. E casem-se. E sejam felizes. Conquistem a felicidade. A felicidade não cai do céu, é uma construção, uma conquista. Deus abençoe vocês. Eu desejo paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast. Valeu.